Preconceito. Eles acabam mortos, não sei porquê. Não é? Não, pior é se descobre que o professor também é formado em... Né? Descobre que eu sou formado em... Você já viu processamento de Em engenharia, né? engenharia? Só vamos... Engenheiro, Essa é a lenda. Você formou em engenharia? Engenharia de computação. É diferente? A base é a mesma, mas tem umas diferenças. Ele fazia um robôzinho pra andar. Vamos lá, pessoal. Oi. Qual que é a diferença tipo, de ciência da computação, engenharia de software, engenharia de computação, essas coisas assim? Eu posso te falar, depois que a gente tá com um tempo curtinho e depois a gente conversa sobre. Vamos lá, pessoal. Então, ó, na aula passada, João e Bárbara, na aula passada a gente tinha visto, então, como se conectar ao banco de dados. Hã? Então, para se conectar ao banco de dados, a gente vai invocar o método getConnection, que é estático, né, da classe DriverManager. Esse método ele é uma função e vai retornar um objeto da classe Connection. Por meio dele que a gente executa as instruções SQL no banco de dados. Até aí beleza, né? Só para testar, a gente criou um insert fixo que sempre estava inserindo, se não me engano, era a Laís, né? No banco de dados. Não, era a Tatiele, verdade. E aí depois, o que a gente fez foi deixar o usuário digitar qual que é o nome do contato que ele quer inserir, só que as outras informações ficaram fixas ainda. Beleza? Ó, então aqui, ele está pedindo qual que é o nome da pessoa, cliente, né? Do cliente que o usuário quer inserir no banco de dados, e aí ele está passando, daí ele está passando esse dado lá para a instrução SQL correspondente. Beleza? Se eu quisesse também que o usuário informasse para mim o CPF e o telefone, o que eu teria que fazer aqui? Sei. Mas trocar lá, colocar mais, CPF, Aqui na instrução SQL, né? isso. E aí? Colocar e apagar isso. Apaga o 1, 2, 3, parará, beleza. Abre aspas, certo? Mais CPF, mais... Na verdade, abre aspas de volta, né? Ó. Então aqui a gente fechou, né? As aspas e aqui abriu de volta. E a mesma coisa vale para o telefone, beleza? Fecho aspas, mais telefone, mais abre aspas de volta. Ok? Beleza? Então só para a gente separar, eu vou chamar esse método aqui, em vez de main, eu vou chamar ele de inserir. Que depois eu vou criar também um apagar, um alterar, mostrar e etc. Beleza? Foi? Eu só vou alterar aqui, ó. Em vez de main, eu vou chamar ele de inserir. Não vai ter parâmetro nenhum. Beleza? Só para ficar organizadinho. Alguém conseguiu fazer o excluir? Conseguiu? Faz a mesma coisa. Tá, eu vou fazer com vocês, faz parte da atividade, aí vocês já vão ter parte dela feita, tá? Não, na verdade não vou fazer não. Faz aqui. Não, vocês já conseguem fazer com o que a gente viu aqui. Oi. Aham. Pode ser, não precisaria por exercício, mas tá bom. Isso. Mas entende o porquê, não só copia, ó. Se a gente fosse executar isso daqui lá no banco de dados, eu quero executar uma inserção no cliente, beleza? Como que você escreveria a instrução SQL? Quero inserir um cliente no banco de dados. Insert into cliente, nome, CPF, telefone, values, direto assim, tipo Gustavo. Entre aspas, simples ou duplas? Simples, beleza. Aí vírgula aqui, né?
aí o CPF da pessoa O CPF é único, né? e depois o telefone. Certo? Beleza. O que a gente quer fazer é a mesma coisa, com a diferença que essas três informações eu quero que elas sejam digitadas pelo usuário. Tá aí, beleza? Lá do seu Java, você vai enviar uma string com o SQL que você quer que seja executado no banco de dados. Só que concorda que, por exemplo, se o usuário digitar Maria, CPF 123 e telefone 456, a gente teria que, em vez de produzir isso daqui, teria que produzir Maria 123 456. Né? Se ela digitasse qualquer outra coisa, o que iria mudar seria essa informação aqui, essa e essa. Beleza? Então o que a gente fez lá no código? Isso daqui a gente colocou dentro de uma variável string. Beleza? Então abri aspas aqui, fechei aspas aqui. Que era tudo que eu queria enviar para o banco. Tudo bem? Tá, e o que eu tenho que fazer? Isso daqui está dentro dessa string. Em vez desse texto, eu tenho que colocar um outro texto que vai estar dentro de uma variável, por exemplo, chamada nome. Certo? Então, como que eu faço para colocar essa variável nome em substituição aqui a essa Maria? Faz mais um nome. Mais. Ó, aqui você fala assim, eu colocar mais. Não. Fecha aspas, entre aspas. Deixa eu só ver se ele entendeu. Hã? Não, mas você tem que entender o seguinte, ó. Para o banco de dados, a gente tem que enviar uma instrução SQL. O banco não está interessado em saber como é que foi que você fez isso. Se você usou uma variável, se você escreveu isso fixamente, ele quer saber o seguinte: chegou uma instrução SQL para mim, é ela que eu vou executar. Tudo bem? Então o que eu quero? Eu quero criar um programa que eu pegue os dados que o usuário digitou, coloque esses dados dentro da minha instrução SQL e aí sim envie essa SQL para o banco de dados. O usuário digita Certo. dados, Aham. transfere para o SQL e joga para o banco de dados. Isso, o usuário digita, eu pego esse valor que ele digitou, coloco dentro da linguagem SQL para eu mandar lá para o banco, isso dentro de uma string. Isso, que é dentro dessa variável SQL aqui. Beleza? E aí mando para o banco. Ok? Ô, Gustavo, então seguindo aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui, aspas duplas para aqui, ó, para fechar essa aspas que eu abri aqui, certo? Aí agora eu coloco o quê? Isso, na verdade, mais agora, né? Aí eu vou colocar algum outro texto aqui, que no caso vai ser nome. Ó, o que ele vai fazer? A concatenação de string, ele vai colando as strings. Beleza? Ó, se eu tiver uma string assim, x igual a oi mais tchau mais IFMS. Se eu der um system out print ln x, o que vai aparecer na tela? Oi, tchau, IFMS. Oi, tchau, IFMS tudo colado. Beleza? Agora eu não quero, eu quero que apareça oi, o conteúdo da variável nome, depois tchau e IFMS. O que eu teria que fazer? Coloca mais. Aqui, aonde? Acima desse ano. Eu quero que apareça oi, Mais. mais, Aí tchau. tchau, beleza. Ó, é a mesma coisa. Aqui a gente tinha antes Maria. Beleza? O que eu vou ter que fazer? Eu não quero esse texto Maria. Vou deixar assim. E dentro dessa aspas, concorda que eu quero colocar o conteúdo da variável nome? Se eu colocar nome aqui, ele vai inserir o nome dentro do meu banco de dados. Só que não é variável, ele vai inserir um registro com nome igual a nome. Beleza? Eu tenho que colocar aqui, em vez disso, o conteúdo da variável nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou concatenar aquela minha variável com esse texto que eu estou montando. Entendeu? Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui eu estou dentro de um texto. A hora que eu fecho aqui aspas, essa aspas aqui está fechando essa aspa. Beleza? Então agora aqui eu posso colocar um mais para concatenar alguma outra string. Ok? Vou colocar a variável nome. Beleza? E agora? Mais o quê? Agora abre aspas, né? Para aqui, ó, para fechar com essa daqui. Entendeu? Beleza. Hã? Espalhado. Aspaiada, né? Tudo. Professor, aquele string X que eu coloquei para procurar. Quer sentido o quê? Aquele string X que você Colocou? para faltar que o usuário fechou.
Não, esse string X aqui eu coloquei, é que fechou. Só para exemplo de como concatenar string. Beleza? Ok? Então, ó, a gente tinha uma instrução assim: nome, CPF, telefone, values, alguma coisa, vírgula alguma coisa, vírgula alguma coisa. Beleza? Vamos lá, silêncio. Vocês concordam? E o ponto e vírgula. Vocês concordam que o que o usuário digitar no nome vai entrar aqui dentro, seja o que for? O que ele digitar no telefone vai entrar, no CPF vai entrar aqui e no telefone vai entrar aqui. Beleza? Tá, o usuário maldoso, o que ele pode fazer? Ó? Imagina se você pediu para ele digitar o nome e em vez dele digitar, não, pior, em vez dele digitar o nome, ele digita isso daqui, ó. Calma que você já vai entender. Nossa, que usuário do café. Do capeta, aham. Isso é o usuário escrevendo? Isso é o usuário escrevendo, aham. Pera aí. Mas não era pra ele escrever só o nome? Era pra ele escrever o nome, mas você sabe que o usuário tá gravando. Maldito. Usuário, você toma cuidado com ele. Beleza? Então, ó, imagina que era pra digitar o nome, era pra ele digitar Maria. Aí ele foi e digitou isso daqui, ó. Beleza? O que isso daqui vai acontecer? A mesma coisa, ele vai pegar isso daqui, ó, o Java, vai pegar isso daqui, você quer fazer uma concatenação, não quer? Ele falou, a concatenação vai ter que entrar aqui, ele vai colar essa concatenação aqui. Agora vamos ver o que isso daqui produziu, ó. Insert, into, parará, ó, esse aqui tá certinho, né, esse insert. Beleza? Aí em seguida ele vai executar lá no banco um delete from cliente, ok? E depois por fim ele vai fazer mais um insert pra você não ficar sem nada. Vai ficar com um registrozinho. Então imagina assim, você tem uma base de clientes lá, você está desenvolvendo um programa para Sertão, cheio de clientes. Aí você foi, deixou o seu código assim, o usuário maldito foi lá, colocou isso aqui, apagou a base inteira de clientes da Sertão. O que você vai falar, né? Beleza? Que foi o usuário. O que é isso aqui? Isso é chamado de injeção SQL. Ou seja, o usuário está fazendo uma injeção de um SQL próprio dele, aproveitando uma vulnerabilidade do seu código. Beleza? Entendido? Certo? Tá, mas como que a gente vai fazer? Vamos até testar isso daqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Injeção, aham. Só vou mostrar antes aqui o SQL para ver se eu não comi barriga em alguma coisa. Hã? Não. Agorinha é pouco. Eu transformei ele no inserir pra gente criar outros métodos. Beleza? Então, ó, não fiz nada, tá? Só coloquei um system out aqui pra gente ver o SQL. Beleza? Tá, então eu vou executar ele, só olhar como é que tá a estrutura dele aqui. Tá, beleza. Vou só voltar o que eu tinha feito pra eu pegar isso. Executando. Preguiça, né? O que você colocou na main? Na main eu chamei por esse método. Chamei o inserir. Você colocou inserir? Só faz uma chamada. Beleza, aqui ele tá esperando pelo nome, né? Aí o usuário vai lá. Não sei se ele vai aceitar colar aqui, hein? Acho que vai. Beleza, aí aqui é CPF, se não me engano. E telefone. Beleza? Antes de dar Enter, eu vou abrir o banco aqui. Pra gente ver o que a gente tinha. Tá? Pra qual você está desenvolvendo esse software. A Sertão, no caso, que vocês não mexem com gente pequena. Vamos lá. Acho que é Aula 1508. Beleza, o nosso banco aqui, ó, tem várias fatielles de muisadora. Dado real nosso. Aí beleza, o usuário tá lá, né? Aí tá, apareceu aqui o desconectado. Oh, que triste. Oh, agora tudo. O usuário maldito. Tipo assim, ó.
O seu código não tem nenhum delete aqui dentro. Nota que a gente só tem um insert aqui dentro. Né? De onde surgiu esse delete? Esse delete surgiu da injeção de SQL que o usuário fez. Mas como é que resolve isso? Isso, aham. Aí agora que a gente vai ver como ter segurança nesse cenário aqui. Beleza? Não, o que a gente pode fazer, uma possibilidade é, o JDBC define o conceito de parâmetro também dentro do SQL, ok? Em vez de você colocar dentro dessa sua string SQL, o que é que vai ser substituído com informação do usuário, você coloca uma interrogação. Então aqui, ó, em vez desse nome, eu coloco uma interrogação. Isso significa o quê? Que isso daqui é o primeiro parâmetro que eu vou ter depois que passar um dado para ele. Ok? Tá, aí agora aqui o segundo parâmetro, CPF. Terceiro parâmetro, telefone. Essa interrogação funciona como se fosse aquilo lá. Cada interrogação para o JDBC vai ser entendido dentro do seu SQL, vai ser entendida como um parâmetro. Sim. Que ele, isso, que agora vai fazer mais sentido. Não pode ser comando para ele. Não, então, calma. Ó, o que vai acontecer? Esse nosso SQL que a gente montou, agora ele está vindo aqui e a gente está pedindo para ele ser preparado. Nesse momento, tá? Os códigos do JDBC vão identificar esses parâmetros e vão ficar esperando que você configure. Ele vai falar bem assim, ó, você definiu 3 parâmetros, então agora você tem que me passar qual que é o valor que eu tenho que colocar em cada um desses parâmetros. Beleza? Como que eu vou fazer isso daqui, ó? Pelo prepared statement, eu vou configurar ele aqui, ps. Ponto. O primeiro parâmetro é uma string, não é? Então, set string é o método que eu vou chamar. O primeiro parâmetro dela é o número, a ordem do parâmetro. Então, é o primeiro parâmetro. Eu quero que ele seja substituído pelo nome. Mas isso no nome mesmo, de colocar aquilo lá. E se ele digitar o quê? Aquilo lá no nome. Aquele negócio. Vamos ver o que vai acontecer. O 1 é porque, ó, é a ordem dos parâmetros. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 CPF, 3 telefone. Professor, você vai poder colocar dados no meio ou só... Não, tudo aqui no método. Beleza? Tá, então agora, ó, eu vou inserir um... Ó, tá. Eu vou inserir agora um dado real, só pra gente ter alguma coisa no banco de dados. Né? Então vai ser o fulano, 1, telefone 2. Beleza, inseriu, vamos olhar aqui se foi. É porque eu pedi para escrever aqui embaixo, ó, se tem áudio eu vou até apagar. Beleza? Tá, então ó, inseriu aqui o fulano. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Tentar fazer essa injeção SQL aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar inserir ela. Beleza. Aí, o telefone, sei lá. CPF 3, telefone 4. Beleza. Eu ao se conectar... Não, aqui deu BO, né? Ah, não, vamos lá. Aqui deu erro sim, mas aqui o erro é outro. Ó. A gente definiu que o nosso nome tem 40 caracteres, tá? Então o que aconteceu? Ele extrapolou. Esse é um dos erros. Mas vamos entender aqui, eu vou aumentar a quantidade de caracteres da coluna. Só pra gente visualizar o que é que vai acontecer. Acho que agora não extrapola. Vamos lá. Beleza, executar de novo. A tentativa de injeção, CPF 3, telefone 4. Beleza, aparentemente inseriu. Se eu atualizar aqui, ó, o que ele faz? Ele insere de fato aquilo que o usuário tentou colocar como nome. Como assim? Qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença disso? O que acontece é o seguinte: Não vai dar o comando. quem faz isso daqui é o JDBC, na verdade é o seu driver. O que ele faz? Ele sabe que o Postgres considera como abertura e fechamento de string uma aspas. Então na hora em que ele vê que dentro do parâmetro que era uma string tem uma aspas, ele converte essa aspas para o conteúdo de um campo. Então assim, ó, na hora que ele pegar isso daqui, em vez dele pegar esse texto e colar aqui dentro,
De fato, ele vai colar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai sair substituindo, ó. Na hora em que ele encontrar essa primeira aspas, para uma aspas ser considerada como aspas, estando dentro de outra, a gente tem que colocar o barra antes. Então ele vai vir aqui e vai colocar o barra. Entendeu? Aqui ele vai colocar outra barra também, vai colocar outra barra, e aí ele vai tratar isso daqui de modo que não permita fechar essa string e a pessoa inserir alguma coisa ali dentro. Entendeu? Mas antes, então, o que estava fazendo a inserção da ideia? Antes, o que o usuário digitou, a gente concatenava e mandava para o banco. O banco executava do jeito que estava lá. A gente havia notado. Isso, aham. Entendeu? Não? Vamos lá de volta, ó. Vamos considerar aqui no banco de dados. Como que eu faço? Ó, vou dar um select na tabela, na tabela de cliente, beleza? Como que eu faço para inserir? Eu quero inserir um cliente cujo nome vai ser Joana Dark, desse jeito assim, ó. Joana Dark. Joana. Beleza? Vamos lá. Joana Dark. Aumento. Tá? Eu quero inserir um cliente de nome Joana Dark. Beleza? CPF qualquer um, telefone qualquer um. Vamos lá, me ajudem a fazer isso aqui. Presta atenção, o Lucas, que responde a sua dúvida. E aí? Insert. Cliente, beleza. Nome, telefone, CPF, beleza. Values, Joana Dark, certo? Vai ter que colocar aquele monte de barra agora. Agora, ó, tá vendo qual que é o problema? Como que eu conseguiria colocar essa Joana Dark aqui? Né? Com telefone 2 e CPF 3. Não dá pra você falar pro seu cliente assim, não pode usar apóstrofo. Eu falo, não pode porque o nome dela tem esse apóstrofo. Beleza? A gente vai ter que dar um jeito de colocar isso daqui dentro. Entendido? Como que a gente vai fazer? Aqui de fato eu teria que fechar aqui, concorda, Lucas? Só que ó, você pode ver que ele já zoou tudo. Ok? Então o que a gente vai ter que fazer? Salvo engano, ele coloca uma barra ou ele replica as aspas. Não, aspas. Então aqui, ó, o que ele faz? Para ele entender que isso daqui é uma aspas, eu tenho que colocar duas aspas para ele. Aí ele vai entender que isso aqui é uma aspa só. Teria que colocar barra. Então, aí lá no código, ó, se eu tentar inserir isso daqui, beleza, inseriu, dou um select, tá aqui a Joana Dark. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa, ó. Na hora que ele encontra o parâmetro que eu quero passar lá para o primeiro parâmetro, seria Joana Dark, ok? O que ele faz? Ele fala, ó, meu primeiro parâmetro é uma string. Dentro dessa minha string tem aspas. Ok, então em vez de aspas eu vou colocar aspas. Entendeu? Então assim, não tem como eu fechar essa string e injetar alguma coisa. Foi mesmo? Não tem como eu conseguir aqui dentro injetar algum código, por quê? Porque tudo que eu tiver, eu só conseguiria injetar alguma coisa aqui se eu saísse dessa string. Né? Aqui está escrito Joana Dark, ó. Aqui está escrito Joana Dark. Se eu conseguisse sair de dentro dessa string, eu conseguiria injetar alguma coisa. Se eu escrever aqui dentro, delete from cliente, não vai acontecer nada, é um texto. Entendeu? Eu só consigo sair disso daqui na hora que eu coloco uma aspas. Aí pode ver que o cliente aqui, ele já considerou como algo fora de uma string. Só que o que ele faz? Ele já encontrou as aspas, dentre outros caracteres, ele já vai replicar isso daqui. Entendeu? Então o que vai acontecer? Tudo que ele inseriu é o que vai para a coluna correspondente. Entendido? O que não entendeu? Não. Fala. Senhor, tá lá no time, não? Vou. Isso que é bom. Se eu tô na dúvida, eu observo. Lá em cima. Beleza? Foi? Vamos ver se tá beleza mesmo. Vamos implementar o excluir aqui. Eu quero que, na hora que esse programa executar, o usuário digite qual que é o código do cliente que ele quer excluir e a gente exclua só esse cliente no banco de dados. Vou criar um método aqui, beleza. Excluir. Certo. Vou criar a conexão. Praticar a digitação. Por que você acha que ele é errado? Ao se conectar com o banco. Beleza. E aí? Faz a conexão, né? Conexão. Driver Manager. Get Connection. Passando JDBC.
PostgreSQL, dois pontos, barra, barra, localhost 5432, aula 1508, Postgres. Alguém não entende o porquê disso? Tranquilo. Tá, já vou fechar aqui a conexão. E entre a abertura e o fechamento, vamos lá, me ajuda. Eu quero que o usuário digite o código do cliente que eu vou apagar, e aí eu mande isso para o banco de dados e apague esse respectivo cliente. Foi. Então você vai ter que criar Vou começar a fazer a parte mais difícil. Scanner leitor. Beleza. string SQL. Vou ler esse código, tá? Não vou nem mostrar a mensagem. Só vou botar assim, código igual a leitor.next int, beleza. Já li o código. E aí? Tô vendo ele aqui. Foi. Hã? Você quer excluir? Eu quero, ó, o usuário acabou de digitar um código pra mim. Eu quero excluir o cliente. Aí você vai fazer aquele negócio. Adaptei? Não. Eu vou ter que criar o código SQL, né? Então SQL, qual que é o SQL para apagar? Delete from cliente where código Aí eu. interrogação, né? Beleza? Certo. E aí? E aí você troca agora. Agora prepared statement, né? É isso, cara. Beleza. Conexão ponto prepare statement. E aí você vai pegar. E agora? Não, ainda não. Tá lá. Antes de executar, a gente tem que configurar os parâmetros. PS. Isso. A gente usou o que? O setString, né? Por que a gente usou setString? Porque o tipo da coluna correspondente ao parâmetro 1 era string. Então, nesse caso aqui, a gente supõe que a gente vai usar o quê? SetInt. SetInt, número do parâmetro 1, e ele vai ser substituído. Põe 1. Tem que pôr 1 nas duas. Porque o número de. A quantidade de interrogações é a quantidade de parâmetros. É a quantidade de parâmetros. Cada interrogação que ele encontra é um parâmetro Colocar um distinto. ponto de interrogação, tem que colocar um número aqui mesmo. Se só colocar 1, é evidente, mas tem. Qual parte? Do 7? Aham, da injeção, aham. O significado do quê? É porque é o seguinte, ó. Independentemente de eu usar setInt, setString, setDouble ou o tipo correspondente, a ordem dos parâmetros vai ser a mesma. Primeiro, esse 1, você entende que é o quê? Esse 1 é a ordem do parâmetro que eu quero substituir. A ordem ele vai considerar assim, a primeira interrogação que ele encontrar é o primeiro parâmetro, beleza? Então esse parâmetro aqui concorda que ele é o primeiro? É o primeiro, então a ordem dele 1. A segunda informação que eu passo é, desse parâmetro que você encontrou, na verdade, esse parâmetro que você encontrou, substitua ele por essa informação. Então o que ele vai fazer? Na hora que ele encontrar esse parâmetro aqui, se o usuário digitou 7, ele vai pegar essa interrogação e vai transformar ela em 7. Professor, Entendido? professor. Ah, Aqui no meu, por exemplo, eu entro, aí fala conectado, eu coloco o nome, essas coisas, e quando eu aperto enter no final, ele dá erro se conectar com o banco. vamos entender o que é. Beleza? E agora? O que falta? Trocar. PS, na verdade executar. PS.execute. Qual código? Que código? Aqui, ó. Li o código, montei, né, o SQL, substituí o parâmetro e executei. Basicamente é assim, porque tem que passar um. Por que é esse 1? Esse 1 é a ordem do parâmetro dentro do seu SQL. O que é o parâmetro dentro do SQL? Cada interrogação que você coloca. Você tá dando Javadoc, código que tem que adicionar na biblioteca? I legally start all the expression. Tira o mouse um pouquinho, fazendo favor. É provável que na... Ó, você fechou o cat ali, do método inserir, mas você não fechou o método inserir. Oi. Fala, Murilo. Tem como fazer sincronização, né? Tem, daria pra gente pegar isso daqui, tirar e colocar mais código. É, mas assim, além de ficar, acho que visualmente melhor,
É preferível que você se habitue a fazer isso, porque com o inteiro, de fato, não tem como a gente fazer injeção de código. Mas você pode acabar passando batido e você deixar uma string, por exemplo, sem o tratamento. E aí deixa vulnerável para o usuário fazer injeção de SQL. Ela falou assim, teria como fazer sem esse parâmetro, né? Teria, tirava aqui mais código. Aí não precisaria também disso daqui. Isso. Ah. Porque é o seguinte, ó, o que vai acontecer se eu pegar essa instrução SQL, do jeitinho que tá aqui? O que vai acontecer se eu vir aqui no Postgres, colar e tentar executar? Na verdade, nada não. Ele vai disparar um erro, ó, justamente na interrogação. Ele não faz ideia do que é essa interrogação aí. Ok? A gente insere... Para o JDBC, essa interrogação dentro do SQL corresponde a um parâmetro. E esse parâmetro, posteriormente, ele vai ser substituído por alguma informação. Então, nesse caso, o que a gente está dizendo para ele aqui, ó, substitui o primeiro parâmetro que você encontrar no SQL que você preparou. Como que ele vai saber que é o primeiro? A primeira interrogação que ele encontrar. Substitui essa interrogação por um tipo inteiro lá no banco de dados, cujo conteúdo vai ser código. Então, nesse caso, o que ele faria? Se o usuário digitou, por exemplo, 20, ele viria aqui, ó, interrogação, vira 20. Você só vai precisar de set in, set string, whatever, se tiver parâmetro, que são as interrogações. Oi. Vamos lá, você não pode falar o erro? Aí no PS lá, coloquei 1,2 códigos. Certo. Qual que é o erro? Lê o erro, sem medo, vai. Lê em português mesmo. Oi. Se tiver mais de um ano, eu coloco 1,2 ou 1,4. Ó, é o mesmo caso daqui de baixo, Lucas, ó. Quantas interrogações eu tenho aqui? Eu tenho que pôr toda vez. Entendeu? Então, ó, você monta o seu SQL normalmente. Isso daqui vai ser substituído pela informação que você colocou lá embaixo. Isso daqui pelo 2, isso daqui pelo terceiro parâmetro. Hã? Ah, é bem observado. Não precisa de aspas, por quê? Porque lá embaixo você já vai estar falando que é uma string. Então o próprio driver sabe, é uma string para mim no Postgres, ela precisa começar com aspas. Então aqui você não vai colocar aspas nenhuma. Beleza? Ele mesmo já vai colocar para você. Pode ser. Oi. Como colocar o complemento no coluna aqui, ó? No Postgres? É. Você define ela como serial. Tipo, aqui não Isso, na hora da criação. Só que na alteração, suponho que não vai dar. Vai em change. Tá, dele atrás aqui. Entendi. Tem que recriar então. Isso, se você não tem registro nenhum, é possível que dê via SQL, mas como não tem dado nenhum, sugiro. Mas só copia o código antes, fecha, acho que cancela. Aqui, ó, copia isso daqui, aí troca esse integer aqui por serial. Ah, tá. Apaga ela e executa de novo. Beleza? Isso é bom demais. Foi? Sobe. Inserir, aqui tá o excluir. Inserir, tá o excluir aqui. Em qual dos... No inserir, tá aqui, começa aqui, ó. E no caso é a mesma coisa ali, né? Se você for um string, no parâmetro. Mesma coisa, ó, aqui eu tenho 3 parâmetros, né? Eu poderia substituir manualmente fazendo concatenação aqui dentro. Para evitar, dentre outras coisas, a injeção de SQL, a gente utiliza os parâmetros. Entendeu? Não tem como eu. De uma forma bem fácil. De? A visualização, se você pedir, aumentar, só fazer um reporte. Tipo o que? Eu não tô entendendo. Tipo, sabe quando você tá na web, você faz um ponto mais ou menos? Aqui? Olha, eu sei que tem como diminuir, mas via atalho seria legal, pra mim principalmente. Oi.
String. Agora? Tá, beleza. Onde é? Sala 5. Tá, beleza. Vamos lá. Só responder o vídeo. Tá. Colocar o quê? Aqui, você escrever int. Aqui, no 7. Colocar int. Não, professor. Ah, mostra. Não. Só dúvida é aqui embaixo. Ah. Eu posso botar 7 string. Ah, pode, né? Os parâmetros são independentes. Ok? Oi. Para lá buscar no banco de dados, em SQL, select nome da coluna, from nome da tabela. Beleza? Tá, então aula que vem a gente continua. Tô com preguiça, tô com preguiça. Não, não quero ir embora. Mentira. A cara da Isadora. A cara da Isadora de tipo, tô pagando. O diretor de ensino, Márcio, chamou vocês pra irem. Eu não entendi bem ao certo, mas é alguma coisa do Sebrae que é pra vocês, lá na sala 5. Tá esperando vocês. Fala pra mim. Ele tem muito coisa.